Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês acreditam que uma prisão pode ser mais luxuosa que um hotel 5 estrelas? E que um homem conseguiu enganar o mundo inteiro de dentro dela? Hoje, vou revelar a história de La Catedral, o castelo secreto do patrão dos patrões. De acordos com o governo, a festas com craques do futebol, passando por uma fuga digna de cinema, descubra como o líder máximo de Medellín transformou uma prisão em seu império particular. Mas antes, se inscrevam no canal, deixem o like e cliquem no botão de hyper aqui embaixo. Isso ajuda a plataforma a divulgar o vídeo para mais pessoas. Agora, vamos desvendar essa história cheia de segredos. Bora pro vídeo. La Catedral era um centro de detenção localizado em Envigado, Antioquia, na Colômbia, situado no topo de uma montanha, a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar. O acesso era desafiador, com caminhos íngremes e sem entradas fáceis. A área ocupava aproximadamente 3.000 metros quadrados. Esse local ficou conhecido como o lugar onde o líder de uma organização de Medellín foi mantido, após um acordo com o governo do presidente César Gaviria, para evitar sua transferência para os Estados Unidos. Mais tarde, descobriu-se que o espaço contava com muitas regalias e que, mesmo de lá, ele continuava gerenciando suas operações até sua saída inesperada. Curiosamente, La Catedral é também o nome da região onde o centro foi construído, um lugar que, antes, abrigava um espaço para apoio a pessoas com dependência química. Antes de sua rendição, Pablo se reuniu com o Monsenhor Darío Castrillón. Eles se cumprimentaram calorosamente, trocaram palavras amigáveis e o religioso lhe ofereceu uma bênção. Os dois tinham uma relação próxima. Durante a conversa, Pablo expressou seu desejo de se entregar às autoridades, desde que o governo garantisse condições mínimas de segurança. Ele queria pôr fim ao conflito com o Estado. O líder sabia que o Monsenhor era uma figura influente, com acesso direto ao presidente César Gaviria, e confiou a ele a missão de transmitir suas propostas. As condições incluíam benefícios legais, como redução de pena por colaboração. O Monsenhor se mostrou disposto a intermediar. Pablo destacou que sua decisão traria paz não só ao país, mas, acima de tudo, à sua família. Em 1991, ele escolheu um terreno nas altas e frescas montanhas de Envigado para construir um centro de detenção sob medida, parte de um acordo com as autoridades colombianas. Naquela época, uma década de desafios e rivalidades, incluindo a perseguição de um grupo chamado Los Pepes, criava uma pressão enorme ao seu redor, afetando pessoas próximas a ele. Havia, ainda, tensões com uma organização rival de Cali. Pablo observou o destino de outros líderes de organizações semelhantes. Alguns, como Carlos Leder, foram enviados para os Estados Unidos. Outros, como os irmãos Ochoa, aceitaram cumprir penas em prisões colombianas, e havia aqueles, como Gacha, conhecido como El Mexicano, que foram dados de baixa em confrontos com as autoridades. Após 6 meses de negociações discretas, Pablo chegou a um entendimento com o governo colombiano. Ele ficaria em um centro de detenção, mas com uma condição especial. O local seria projetado conforme suas especificações, em um terreno que ele já havia adquirido, prevendo essa possibilidade. Pelo acordo, Pablo também poderia selecionar os agentes responsáveis por sua segurança, mantendo proximidade com sua família. A localização estratégica do centro permitia que ele tivesse uma vista direta da casa onde sua família vivia. Ele instalou um telescópio para observar sua filha enquanto conversava com ela por telefone, além de monitorar tudo o que acontecia ao redor do local.
A decisão de se entregar trouxe mais do que a escolha de um local seguro, longe de possíveis ameaças. Acima de tudo, garantiu proteção contra o que Pablo mais temia: ser levado para os Estados Unidos, onde o sistema dificultava qualquer influência sobre agentes ou autoridades. O acordo para permanecer em um centro de detenção na Colômbia, construído sob suas condições, foi uma estratégia cuidadosamente planejada para manter o controle de sua situação. Um dos lemas de Pablo era claro: melhor um túmulo na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Em troca de sua rendição, o governo colombiano garantiria sua detenção por 7 anos, livrando o país, mesmo que temporariamente, de tensões e desafios que marcaram os anos 1980. Esse acordo também encerrou os esforços intensos para capturar o líder de uma organização influente de Medellín. Em 19 de junho de 1991, Pablo chegou ao local de detenção em um grande helicóptero Bell, vestido com seu estilo característico, jeans americano, tênis Adidas brancos e uma camisa italiana de botões. Ele carregava apenas um item pessoal de segurança, algo comum para ele. O lugar, chamado La Catedral, não tinha nenhuma conotação religiosa, mas era uma referência à sua grandiosidade. Nos bastidores, muitos o apelidavam de Clube Medellín ou Hotel El Patrón, o que parecia mais adequado. O espaço, projetado sob suas ordens, contava com comodidades como um banheiro com hidromassagem, uma cama circular giratória, uma quadra de futebol, um espaço de festas, uma casinha de bonecas para sua filha e até um bar privativo. Equipado com telefones, rádios e uma máquina de fax, Pablo mantinha contato com o mundo exterior, supervisionando operações que, no auge, movimentavam milhões diariamente e controlavam grande parte do mercado internacional. Pablo considerava La Catedral o lugar ideal. A partir das 6 da tarde, a neblina cobria a região e o amanhecer era envolto em bruma, criando um ambiente isolado. Ele chegou a planejar estruturas de proteção, preocupado com possíveis ameaças de rivais de Cali. Durante sua estadia, a família vinha de Envigado para visitá-lo 3 ou 4 vezes por semana. Amigos, jogadores de futebol profissionais e outras personalidades também apareciam com frequência. Pablo organizava eventos animados, com música e celebrações, especialmente durante datas especiais, como a festa de Nossa Senhora das Mercês, a Virgem da Misericórdia e padroeira dos mafiosos na Colômbia. Nessa ocasião, ele trouxe 3 grandes times de futebol de Antioquia: Atlético Nacional, Medellín e Envigado, com craques como René Higuita, Leonel Álvares, Faustino Asprilla e outros mais, praticamente metade da seleção colombiana da época. A ideia era disputar partidas épicas, que duravam de 3 a 4 horas, sem pausas. Pablo e seu grupo vestiam o uniforme da seleção alemã, com jogadores como Mugri, Angelito, Popeye e outros sicários, além de alguns guardas. Pablo se destacava com a bola nos pés. Nos jogos, ninguém os vencia. Contra o Atlético Nacional, empataram em 5 a 5 e nos pênaltis, com a ajuda de Higuita, conquistaram a vitória. As partidas terminavam com fotos de crianças e familiares ao lado de seus ídolos. Para os jogadores, era uma honra participar de eventos na La Catedral, enfrentando o time de Pablo. Tudo isso acontecia com a aprovação do responsável máximo pelo local, que havia sido indicado pelo governo. O que acontecia em La Catedral? Muitas atividades eram organizadas, como partidas de futebol e visitas de advogados, tudo dentro da legalidade. Nos primeiros meses, Pablo e sua equipe planejaram sistemas para reforçar a segurança e facilitar a entrada de visitantes. Entre eles, estavam aliados próximos, alguns com questões judiciais, além de figuras conhecidas do meio artístico, político e da mídia, que preferiam manter seus nomes fora dos registros. Modelos, atores, personalidades da TV, líderes políticos e artistas frequentavam o local. Havia um espaço chamado A Bodega, onde tudo era coordenado, monitorando quem chegava ou saía. Um túnel secreto, conectado por cabos subterrâneos, ligava uma das salas de Pablo ao exterior, permitindo que ele soubesse exatamente quem o visitava. Gente influente da Colômbia passava por ali, amigos leais, mas também pessoas que mais tarde falariam mal dele em público, apesar de aproveitarem sua hospitalidade. Em La Catedral, não faltava nada. O local oferecia conforto,
refeições preparadas por chefes renomados, visitas a qualquer hora, contato com a família, entretenimento, esportes, segurança e até recursos pessoais. Correspondências chegavam de todos os cantos do mundo: Japão, Coreia, França, Cuba, Polônia, entre outros. Pablo contratou um jovem para ler as cartas que recebia, mantendo-se atualizado. Durante esse período, ele também se dedicava a questões legais, contando com uma equipe de cerca de 30 advogados para defendê-lo e a seus aliados. Em La Catedral, Pablo celebrou seus 42 anos e sua mãe lhe deu um presente especial: 2 gorros russos de lã pura, trazidos de uma viagem à Rússia que ele mesmo havia proporcionado a ela. A partir daquele momento, o gorro se tornou um item inseparável durante sua estadia no local. O tempo passava em La Catedral quando Pablo recebeu um alerta de um agente que estava em sua folha de pagamento. 3 caminhões do exército estavam subindo a montanha. Logo depois, o vice-ministro da Justiça e o coronel Navas, diretor das prisões, chegaram ao local. Eles foram diretos, perguntando por Pablo e informando que traziam ordens do presidente para permitir a entrada do exército, com o objetivo de realizar uma inspeção completa nas instalações. Pablo respondeu com firmeza, lembrando que havia um acordo com o governo de César Gaviria, que proibia a entrada de forças policiais ou militares. Ele sugeriu que os soldados entrassem sem armas, mas o governo insistiu que deveriam estar armados. Pablo rejeitou a proposta, afirmando que não aceitaria qualquer violação do acordo, e a tensão tomou conta do ambiente. O governo cometeu um deslize ao trazer reforços de Bogotá, usando aviões Hércules decolados de bases militares como Catalão e Palanquero, em Puerto Salgar. O erro? Enviar pessoas que não conheciam o terreno acidentado de Envigado. Na manhã seguinte, um general próximo a Pablo o alertou. O exército planejava entrar em La Catedral para capturá-lo e, possivelmente, transferi-lo para o exterior. Para proteger sua segurança, Pablo decidiu reter o vice-ministro e o coronel como medida de precaução. Ele e seu irmão Roberto já tinham um plano de emergência. Em um ponto menos vigiado, esconderam uma ferramenta capaz de cortar cercas resistentes. Roberto preparou a abertura, cortando uma mala de 1 metro de largura. Depois, voltaram ao interior, onde mantiveram os reféns sob vigilância de um aliado chamado Popeye, em uma das salas. Roberto havia instalado um sistema estratégico, interruptores que controlavam a energia do local. Ao acioná-los, La Catedral ficou completamente às escuras. Com rádios em mãos, todos acompanhavam as notícias. Na hora marcada, Pablo reuniu seu grupo. Era o momento final naquele lugar tão famoso. A saída foi planejada com cuidado. Cada pessoa deixaria o local em intervalos de 5 minutos, para evitar suspeitas. Sob a proteção da escuridão, da neblina e da chuva, atravessaram a abertura na cerca. Os soldados, a cerca de 80 metros, mal conseguiam enxergar. Pablo e Roberto foram os últimos a sair, garantindo que ninguém percebesse o plano. Às 2 da manhã, em meio à neblina densa, começaram a descida pelas montanhas rochosas, enfrentando um terreno difícil, úmido e escorregadio. A fuga continuou. A brisa forte dispersava a neblina e a visibilidade melhorava aos poucos. Às 5 da manhã, o grupo chegou às primeiras casas de Envigado. A poucos metros, encontraram a propriedade de Memo, um amigo de Pablo, onde puderam descansar, tomar banho e se alimentar. Dias depois, mudaram-se para outra propriedade, pertencente a Chepe, um aliado de confiança. Lá, celebraram a liberdade com entusiasmo. A fuga de Pablo se tornou um marco controverso na Colômbia, levando o governo a buscar apoio internacional para localizá-lo. Forças especiais dos Estados Unidos, junto com uma unidade colombiana de 600 membros, chamada Bloco de Busca, iniciaram uma operação intensa para encontrá-lo. Um grupo chamado Los Pepes também se envolveu, contribuindo para ações que impactaram propriedades ligadas a Pablo. La Catedral, por anos, foi esquecida pela cidade. Seus materiais, banheiras, telhas, tubos, foram retirados e usados em construções no bairro El Salado,
em Envigado. Rumores sobre contêineres cheios de dinheiro escondidos atraíram curiosos, incluindo policiais e militares, que escavaram o terreno e desmontaram paredes. Nada foi encontrado. Frustrados, os caçadores de tesouros muitas vezes levavam apenas um tijolo ou outro item de La Catedral como lembrança. Ao longo da primeira década após a fuga, o local foi lentamente desmantelado, restando apenas os alicerces. A propriedade foi transferida para a cidade de Envigado. Em 2007, um grupo de monges beneditinos da fraternidade monástica Santa Gertrudes chegou ao terreno, buscando um espaço para estudo e oração, vivendo de forma simples e reservada. Eles construíram uma capela, moradias, uma cafeteria e uma biblioteca. Mais tarde, a cidade cedeu o terreno para que os monges criassem um abrigo dedicado aos idosos e pessoas carentes de Envigado, transformando o local em um espaço de apoio e solidariedade. Salve família! E aí, o que acharam da história de La Catedral? Pablo transformou uma prisão em um império de luxo, desafiou o governo e protagonizou uma fuga épica. Mas será que ele foi um mestre estrategista ou apenas um homem contra o tempo? Deixem suas opiniões nos comentários. Vocês acham que La Catedral era uma prisão ou um castelo disfarçado? Se curtiram essa jornada cheia de segredos, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder as próximas histórias. Se tornem membros do canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos com nosso trabalho. Eu agradeço por ficarem até o fim. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!